só para você ter uma ideia, né, até 2019, o levantamento da Organização Mundial de Saúde, o Brasil contava com 5,8% da sua população com quadros de depressão. Isso corresponderia a 12 milhões de pessoas. Éramos o 5º lugar mundial. E na questão da ansiedade, 9,3% da população brasileira, ou seja, cerca de 20 milhões de indivíduos, padeciam de ansiedade. Campeão. O Brasil é o campeão de ansiedade. Isso pré-pandemia. Você imagina como que esse impacto, né, da gestão da pandemia, e eu gostaria de chamar a atenção, uma questão é o vírus e outra questão é a gestão da pandemia. Porque eu imagino, né, na minha experiência, na minha observação médica, que o vírus ele é passível de profilaxia e tratamento. Mas a gestão, o modo com que ela foi operacionalizada, ela tem trazido uma atmosfera de medo e de alarmismo, né, muito grande. Tão grande e tão global como a pandemia do vírus. Né, e isso traz umas consequências no comportamento, né? Todos tiveram que mudar alguma rotina, o home office foi estabelecido, né, mais largamente como um caminho para o trabalho, uma opção para o trabalho, a questão das escolas fechadas, né, tudo isso foi impactando a rotina das famílias, dos indivíduos, e como resposta vêm as reações, né, as reações comportamentais, as reações emocionais, e é necessário a gente debruçar um pouco sobre essas questões, porque elas vão permanecer por mais tempo. Elas têm graves consequências, né, tanto na qualidade de vida, quanto no desempenho até produtivo, e nas relações, né, nas relações interpessoais, sociais, familiares, em todos os campos. Então, eu digo que a psiquiatria, que até os anos 80 se ocupava de 1 a 3% da população, que eram os casos graves, né? Psicoses, transtornos bipolares, né? Os quadros de estresse pós-traumático, e que causavam, então, esse atendimento mais especializado. Com o advento das doenças da modernidade, que tem sua base em quadros de depressão ou de ansiedade, acabaram, então, sendo necessários diuturnamente, né? Então, hoje, eu digo que a saúde mental é um ponto fundamental para toda e qualquer atividade do ser humano. Quem não estava acompanhando, não é, o desenrolar de todo um contexto geopolítico, de toda uma alteração de valores, né, que, de certo modo, não era tão espontânea da própria sociedade ocidental, está realmente muito preocupado com o vírus. Então, o referencial que essas pessoas têm, né, para si, na biografia, na individualidade, é que precisa ser resgatado, né? Muitas vezes, quando eu atendo o paciente, o sofrimento que ele traz tem uma relação de causa e efeito a partir de vivências que ele teve na história de vida. Então, faz parte da psicoterapia auxiliar que ele resgate algumas lembranças e, trazendo esse conhecimento à consciência, aí sim é possível fazer um trabalho de dissolução daquela dor, daquele sentimento, às vezes uma mágoa profunda, às vezes um trauma. É possível fazermos um trabalho de recuperação, de centramento a partir do autoconhecimento e propormos novas atitudes, novo horizonte, novas metas de vida, certo? Isso no indivíduo,
Agora, é preciso entender que esse indivíduo está num contexto maior, que é esse contexto geopolítico, que tem a ver com o tipo de escolaridade, né? E com todos os símbolos que ele, na verdade, foi alterando sem perceber. Por exemplo, a mídia, né, ela é um braço, um instrumento poderoso, né, ligado a forças de uma certa dominação econômica, ideológica. Nós não podemos negar isso. A mídia não é isenta. E eu creio que nesta pandemia ficou muito patente isso, muito óbvio. Conhecimento é poder. Então, a informação que é dada pela mídia, ela está, nesse momento, a serviço de uma mudança na nossa sociedade, em que o que vai valer nem sempre é aquilo que o indivíduo tem como valor, como crença, como desejo, inclusive, de realização. Então, essa dissonância entre aquilo que eu vejo no mundo, que está sendo reportado pela mídia, e aquilo que eu sou, está trazendo esse sofrimento. Só que as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de buscar esse conhecimento, essa percepção de que está havendo uma manipulação de informações para alteração da cultura. Então, a informação, veja, controle as palavras e controlará o mundo, né? Se você já passava a acreditar em muitas mudanças do léxico, porque eu lido com a linguagem, né? A linguagem, a palavra, ela tem uma representação afetiva e de pensamento. Ela não vai sozinha. A palavra não é simplesmente uma representação de objeto. Ela tem toda uma outra, bem ampla, representação histórica, inclusive. Tradições da própria cultura. Então, o que estavam já fazendo? E é essa a importância da psiquiatria. Compreender e ajudar os indivíduos a perceberem que o mundo deles está sendo alterado por uma força externa de poucos mandatários e que usam principalmente a mídia principal para essa alteração se fazer de forma gradual. Existem técnicas para isso, né? Então, eu só quero voltar um pouquinho nas palavras. Essa pandemia, entre aspas, ela só poderia estar acontecendo depois de uma série de efeitos já conquistados. Um checklist foi sendo feito ao longo das décadas, das últimas décadas, para se culminar nesse contexto favorável a toda essa distopia. Então, quando nós, por exemplo, aceitamos que aborto pode ser substituído pela expressão direito reprodutivo, nós estamos, fica mais fácil, de alguma forma, colaborando para essa reengenharia social. Quando nós aceitamos, aí, principalmente, né, na Europa, que substitua-se a expressão Feliz Natal por Boas Festas, não foram só palavras substituídas, foi todo o cristianismo.